Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Paula Venâncio, eu sou uma das professoras de cenografia dos cursos FIC da Fundação das Artes. E eu vim aqui para conversar um pouquinho, na verdade, para dividir algumas angústias que a gente tem tido nesses últimos meses, buscando estratégias de ensino mediados pela tecnologia, pensando principalmente no ensino da arte, com cada um guardado dentro da sua própria caverna, sem a possibilidade dessa interação real, né? Dessa interação do toque, deste contato que nos é tão caro e tão importante no ensino da arte. E aí, como mãe também de duas crianças, uma menina de 8 anos e um menino de 5 anos, eu também venho compartilhar aqui as minhas angústias e as minhas descobertas durante este período de quarentena, pensando nas possibilidades e estratégias de ensino da arte para esses pequenos, né? Para os alunos do ensino Fundamental 1 e para os alunos também do ensino infantil, principalmente no que diz respeito ao ensino da arte, né? E como é difícil para a gente pensar em estratégias que possam ser desenvolvidas dentro da casa da criança, dentro das nossas próprias casas, nós como professores tentando buscar estratégias. Às vezes a gente tem todas as nossas limitações tecnológicas, a gente não nos falta arcabouço teórico de pensar a arte, nem a possibilidade de desenvolver atividades teoricamente, né? Coisas que nós estamos muito habituados a desenvolver de forma prática no dia a dia, neste contato com um aluno físico, nesse contato presente, e de repente a gente se vê obrigado a repensar todas as nossas práticas para que elas caibam na casa do outro, na nossa própria casa, e para que as atividades não se percam e ganhem a potência necessária neste momento. E antes de começar a dividir com vocês algumas descobertas e algumas práticas efetivas de trabalhos desenvolvidos, eu queria contar para vocês uma história que eu gosto muito e que eu sempre conto para os meus alunos, que vem também de um livro que eu acho muito bacana e eu gostaria de compartilhar a referência com vocês. É um livro que chama Histórias Curativas para Comportamentos Desafiadores. É um livro antroposófico, que parte então da filosofia da antroposofia e vai trazer algumas pequenas histórias que podem ser contadas e recontadas para ajudar a gente a entender este momento que a gente está vivendo, que a gente está passando, e ajudar a criança a passar por esses momentos tão difíceis e desafiadores. A história que eu vou contar chama Pequena Concha. E ela foi escrita para crianças de 3 a 4 anos. E ela sempre fica melhor se a gente conseguir dramatizar. Ela foi usada com grande sucesso em grupos de brincadeiras para adaptar novas crianças. E além dela trazer um tema muito caloroso, muito dessa ideia do caseiro, da gente transformar objetos, ela ajuda com que as crianças possam desenvolver brincadeiras criativas com materiais simples. Que a pegada é justamente essa. Como que a gente vai poder desenvolver o nosso trabalho de arte, a nossa brincadeira e a nossa potência com os materiais que a gente encontra no dia a dia, com aquilo que a gente tem dentro da nossa casa e como a gente pode transformar tudo que está à nossa volta em possibilidades de brinquedos e brincadeiras. Como a gente vai acionar essa criança brincante, fazer com que ela se desenvolva, né, e descubra a sua potência de criação. E a história é mais ou menos assim. Uma pequena concha branca estava flutuando sobre o mar azul. E ela se perguntava: aonde eu posso ir? O que eu posso ser? E antes mesmo que ela continuasse a se perguntar, veio uma onda e a pegou. Rola em bola, gira, gira mais uma vez. E a onda de repente a virou de ponta cabeça. E ela se viu lá novamente flutuando no mar de ponta cabeça. Antes mesmo que ela pudesse se virar, veio uma outra onda e... Gira, gira, rola em bola mais uma vez. A concha, um pouquinho atordoada, tentava se revirar no mar e veio mais uma onda maior ainda
e gira, gira, rola em bola mais uma vez. E a nossa concha branca brilhante foi se distanciando do mar e foi parar na areia dourada. E ali ficou. E ali ela se perguntava: aonde eu posso ir? O que eu posso ser? Neste instante, caminhava pela praia uma velha senhora, e ela andando na areia, avistou a concha, pegou a concha em suas mãos, admirou e pensou: eu sei exatamente quem vai gostar de brincar com você. A senhora colocou a concha no bolso e seguiu seu caminho para casa. Chegando em casa, a senhora abriu a porta delicadamente, foi andando silenciosa, pé ante pé, e subiu as escadas. Abriu a porta do quarto da menina e colocou a concha sobre a penteadeira ao lado da cama. A concha ficou ali paradinha. A senhora saiu para preparar o mingau do café da manhã. A concha se sentou na penteadeira e pensou: onde eu estou? Aonde eu posso ir? E o que eu posso ser? Nesse instante, a menina que antes dormia despertou e viu na sua penteadeira aquela concha linda e brilhante. E ela achou a concha perfeita. E ela servia perfeitamente como pires para as xícaras de chá das suas bonecas. A concha também servia de telefone para o seu ursinho. A concha servia de vários brinquedos possíveis e imagináveis para todos os seus amigos do quarto. Eis que a menina ouve a avó chamar para comer o mingau do café da manhã. A menina desceu correndo com sua concha na mão. Chegou até a mesa do café, colocou a concha sentada ao lado da mesa, comia o seu mingau. E a concha se perguntava: aonde eu posso ir? E o que eu posso ser? Depois que a menina terminou de comer o mingau, ela pegou a sua concha na mão novamente e saiu em disparada para frente da casa. Ficou lá, brincando na areia, e a concha se transformava em pazinha para cavar mais fundo aquela areia. Depois a concha virou uma cama para sua boneca. Depois a concha se transformou num cobertor. E a concha ali, olhando para aquela menina, vendo tantas possibilidades, se sentia feliz. A menina então gritou bem alto para a avó, que naquele instante estava na porta da casa com seu livro na mão. Ela ia se sentar na cadeira para iniciar suas leituras. E a menina gritou: vovó, obrigado pelo presente, é o melhor brinquedo que eu podia querer. A concha, naquele instante, se deu conta de que ela estava exatamente onde ela precisava estar. E ela era exatamente aquilo que ela precisava ser. É isso. Às vezes a gente nem sabe, mas a gente é o que precisa ser e está onde a gente precisa estar, não é mesmo? E aí, pensa só, minha gente, comigo. Eu estou aqui na minha casa tentando dar aulas de cenografia online. Como é que a gente resolve essa parada? Como é que a gente pode estudar o espaço, estudar essa relação de perspectiva, de dimensão, de cores, de texturas? Como é que a gente vai poder falar sobre isso nessa vida aqui toda online? Foi então que eu me dei conta que a gente podia partir da nossa própria casa como instrumento de pesquisa para que a gente pudesse entender o espaço, não é? Porque o que é a cenografia? A cenografia é uma dramaturgia silenciosa. Ela está a serviço de uma história a ser contada. Ela é um espaço potente, um espaço que narra, que conta quem somos, que conta histórias em silêncio. E nada mais potente do que entender quem somos
quando a gente se volta e para pensar na nossa própria casa e entende a nossa casa como o nosso ninho. Foi então que eu propus para os alunos que a gente construísse um livro maquete da nossa casa. Eu vou mostrar como ficou o meu. E aí vocês vão entender como que a gente pode desenvolver essa atividade. A minha casa, ela é bem pequenininha. E aqui moro eu com os meus filhos. A gente apelidou a nossa casa de Cafofo Secreto. E aqui então começa o livro da minha casa. Essa é a porta do nosso apartamento. Quando a gente abre a porta, a gente vai para a nossa sala. E aí a gente criou a nossa sala. Depois que a gente vai da nossa sala, a gente pode caminhar em direção à nossa cozinha. E aqui eu tenho meu novo espaço. Depois que a gente sai da cozinha, a gente passa por uma portinha sanfonadinha e vai pro banheiro. O nosso banheiro com direito a box, com chuveiro eternamente ligado. Porque eu acho que a coisa que a gente mais faz nessa quarentena é ficar no banheiro tomando banho, né? E aí a gente vai pro quarto. Aqui tem uma cama. E aí o que eu mais gosto dessa imagem do quarto é que a gente tem uma janela muito bonita que dá para vista da cidade. E quando eu estava fazendo a casa, minha filha deu a ideia de que a gente devia colocar o nosso pôr do sol, o pôr do sol que a gente vê todos os dias, aqui também, na representação da nossa casa. E foi isso que a gente fez. E aí acaba o meu livro casa. Essa talvez seja uma atividade bacana de ser desenvolvida para que a gente consiga mapear o espaço de cada um e que a gente consiga perceber um pouquinho o quanto a nossa casa é um espaço potente de geração de histórias, de relações, de aconchego, de acolhimento, do quanto estar em casa pode cansar, mas que também pode ser um movimento muito bom, que a gente talvez até estivesse precisando. Vamos tentar pensar numa perspectiva positiva, não é? Vou ensinar como que a gente desenvolve essa atividade. A gente vai precisar de pouca coisa. A gente pode usar um papel mais durinho, mas se a gente não tiver, a gente pode trabalhar só com folha de sulfite, canetinha e tesoura. Tá legal? Pra gente começar, a gente vai precisar de 5 folhas de sulfite, tá legal? E a gente vai dobrar essas folhas, tamanho A4, ao meio, para que elas fiquem num tamanho A5. Então, a gente vai dobrar 5 folhas, certo? Vinca bem. E a gente vai dobrando as nossas folhitas pra gente depois fazer a colagem das paredes. Então, olha só, é bem simples. A gente vai dobrar as folhas e depois a gente vai grudando parede com parede, certo? E a gente vai grudar as paredes e aí depois a gente vem com mais uma folha aqui, vai grudando, grudando até que todas as paredes estejam grudadas umas nas outras, certo? E a gente vai fazer isso com as nossas 5 folhas. A gente também vai precisar criar 4 pisos. Como é que a gente faz o piso? A gente vai pegar um quadrado, 15 centímetros mais 1 centímetrozinho, 15 mais 1. Por que eu falo mais 1? Porque esse mais 1 a gente vai vincar e a gente vai dobrar para que depois a gente cole ele como um rodapé na nossa parede, tá legal? Então, ele fica assim, ó, coladinho depois na nossa parede. Outra coisa que a gente vai fazer no nosso piso é dobrar ele ao meio, assim. Por quê? Quando a gente montar o nosso livro de pop-up, o piso sobe, olha só, tá vendo? Então, o piso, ele fica dobrado aqui erguidinho. Depois que a gente monta, a gente cola o nosso piso, olha o meu rodapé aqui, tá vendo? Aquele 1 centímetro a mais que a gente cortou é porque a gente vai colar ele na parede para dar fixação. Então, olha só, eu fui lá e colei as minhas 5 folhas. Por que que eu vou colar 5? Porque eu vou ter uma folha, uma parte que vai ficar sem o piso, para que eu possa fechar o livro no formato de pop-up, certo? Um livrinho pop-up. Quando eu abro, eu tenho 4 espaços da casa representados.
Isso também é legal porque, assim, às vezes a nossa casa tem mais do que 4 cômodos, não é mesmo? E a gente acaba tendo que escolher, que selecionar espaços que nos são mais representativos. Então, o aluno, a criança, vai escolher 4 espaços da sua casa e vai representá-los. Outra coisa também que é legal é que a nossa casa, nossa sala, minha sala, por exemplo, tem 4 paredes. Mas eu não vou representar as 4 paredes porque as 2 outras paredes estão aqui. Elas não existem, né? Elas são imaginárias. Então, eu também vou fazer essa composição espacial de acordo com as minhas referências e vontades. Então, às vezes, eu vou deslocar algo que estaria do lado de cá para o lado de cá para que eu possa fazer as composições. Então, a criança também vai ter que selecionar objetos e espaços que ela queira representar. Depois que a gente dobrou as folhas e prendeu as paredes, eu sugiro que o piso seja a última coisa que a gente vai prender, para que a gente possa, então, caso queira, recortar passagens. Então, eu posso recortar portas, assim como eu fiz na minha casa. Então, eu quis fazer passagens. Então, eu fui e recortei, depois que as paredes estavam presas, eu recortei as passagens. Uma coisa que é importante, sempre pensar que toda construção, toda casa, ela tem colunas. Então, eu não posso cortar a minha porta aqui na beirinha, que senão essa parte da casa ela vai ficar solta. Eu preciso deixar uma coluna para me ajudar nessa sustentação dessa passagem. De repente, a criança não vai querer cortar portas, porque ela vai dizer que as portas estão nas paredes que não estão representadas no espaço. E tudo bem, não é mesmo? Então, depois que ela fez todos os recortes e decorou as suas paredes com as cores que ela queria, né? Prendeu aquilo que ela queria. Eu fiz alguns objetinhos pop-up, né? Que nada mais são do que elementos que estão presos na parede e no chão. Eles nem são obrigatórios, eles são mais adereços pela vontade mesmo de representar de forma com volume. Olha, eu tenho um fogãozinho, eu tenho uma geladeira, que é o mesmo princípio, está preso no chão e está preso na parede. Depois que a gente fez toda a nossa representação das paredes, aí sim a gente vem colando os pisos para finalizar. Então, eu vou lá e prendo o meu piso e colo os elementos pop-up caso eu queira. Então, agora que a gente já viu como faz a casa, eu vou mostrar para vocês um videozinho de como foi o processo para mim, com um textinho que eu escrevi, contando um pouquinho mais de como foi essa minha percepção do trabalho, do espaço da minha própria casa. Vamos lá? Nessa onda, tudo se mistura. Casa, trabalho, vida. A quarentena cansa, é triste, mas me deu a oportunidade de entender que o que acontece em nossa casa é de uma potência imensa, que transformar um espaço em lar é uma dádiva. E o nosso lar tem nome e sobrenome, porque achamos que merecíamos essa pompa. Moramos no cafofo secreto onde tudo acontece. E aqui o tudo não é tão exagero assim. Quem frequenta sabe quanta doidice maravilhosa já vivemos nesse apartamento. Seja lá o espaço grande ou pequeno, novo ou velho, até mesmo o próprio ou alugado. Transformar o espaço em ninho, em lugar de afeto, é uma escolha. O espaço se preenche de gente e gente cria história. É a nossa narrativa de mundo, que faz com que o espaço exista, como é ou inventado. Embora toda narrativa seja extremamente subjetiva, e a verdade seja uma busca inútil, porque sempre seremos os heróis da nossa história narrada. E é nessa construção narrativa que me pego numa sala sem televisão, onde fico sentada em um sofá cujas madeiras, depois de um tempo, lembram a bunda que conforto mesmo é para quem pode. Fico ali olhando para 1000 coisas na parede, pensando que sou a agnóstica multiteísta mais fervorosa da praça, o que aparentemente não tem lógica nenhuma, mas depois de um dia longo e algumas taças de vinho passa a ter um sentido enorme. É na sala que o menino brinca de voar, de ser pai, de ser explorador, de desenhista, de construtor. A sala é um mundo. É na cozinha onde a maior parte da minha vida se desenrola.
Uma por gostar de sentir o aroma da comida em preparo, de ver o bolo saindo do forno, de estender a mão com a xícara de café recém-coado para visita. Eu adoro uma casa povoada. Eu gosto da música risada que ressoa em noites quentes. Eu gosto do silêncio da conversa misteriosa e reveladora no cantinho da lavanderia. Gosto do gosto de sal que escorre dos olhos com as angústias revividas e transcendidas entre cebolas picadas e o borbulhar do molho na panela. Eu gosto de lá. Eu não gosto da louça para lavar, mas gosto dos amigos que sempre assumem a função depois de uma noite de janta delícia. E a segunda razão pela qual a cozinha é meu cômodo é pelo fato de que nunca consigo sair de lá. Porque quando tudo está no lugar, minhas mãos limpas e secas, ao fundo ressoa uma voz proferindo a minha sentença. Mãe, tô com fome! E no banheiro do cafofo rola de um tudo. Certamente é o espaço de purificar a alma. É ali que deixamos tudo o que não nos cabe. E não é só mera escatologia. O banheiro lava a gente por dentro. É ali que a dupla mergulha para aventuras subaquáticas com bombas de bexiga d'água. É ali que a bucha canta seu hino de dor, raspagem na pele do menino que decidiu mudar de cor. É ali que o vapor nos envolve como um abraço quente, que a água cai como cachoeira e o ralo leva o que precisamos deixar partir. E é no quarto, onde me acalmo profundamente com a melhor vista de entardecer da cidade. A minha janela é mágica. Os amigos sabem que não é exagero. Talvez só um pouco do meu olhar fantasioso sobre a vida. Mas lembra que eu disse que a nossa casa é, na verdade, nossa construção narrativa de espaço? Então, eu me realizo na minha construção narrativa inventando fantasias. E não, família, eu não perdi o senso da realidade. Eu só gosto de viver com a leveza da brincadeira. E não me venham falar que sou brava e mal-humorada. Lembra que toda história tem personagem assim, meio bipolar? Não significa que problemas deixarão de existir, que os boletos vão sair voando feito passarinhos de contos de fada pela janela. Significa que, por saber que isso vai sempre existir, não será isso que vai ditar todos os meus passos. Há algo que acontece entre as obrigações da vida e o puro ócio e prazer que me movimenta. É nessa sutil linha que divide trabalho, vida, ócio que eu gosto de morar. Eu me realizo quando faço do trabalho parte da vida, quando a vida inspira o trabalho. Este foi um exercício de uma aula de cenografia, pensar e construir simbolicamente uma casa-afeto. E mais do que nos ater aqui sobre discussões de escala, proporção, dimensões, paletas de cores, materiais, nos foi possível reconhecer como cada um narra sua história, como cada um mora em um espaço inventado e preenchido de vida, como cada casa, na verdade, só existe por ter alguém ali. Somos a nossa casa. Nós damos sentido ao espaço. Nós fazemos a casa existir. Muito legal, né, gente, essa atividade. Eu gostei muito de fazer essa atividade com o pessoal da aula de cenografia e rolou uma coisa muito bacana também, que deu margem para a gente discutir qual era a nossa relação de afeto com a nossa casa. Porque também foi proposto o seguinte: não necessariamente ele precisaria reproduzir a sua casa hoje, né? A sua casa do tempo presente. De repente ele tinha uma relação afetiva com a casa da avó, com uma casa da infância, com a casa de algum parente ou de um amigo que ele gostava de frequentar, com outro tipo de lar, né? De repente tiveram alunos que projetaram casas imaginadas, né? A casa idealizada, onde eu gostaria de morar, que às vezes é a junção da casa da avó, mais a casa de hoje, mais algo que eu quero criar. Então foi uma atividade muito livre e que possibilitou a gente pensar muito nessa relação de afeto. E outra coisa que rolou de legal é que aqui em casa, por exemplo, os meus filhos, quando eles viram a nossa casa pronta, eles usaram também a nossa casa para brincar, né? Então eles puderam montar a casa em vários espaços e brincar com seus bonecos. A gente até fez, aí como apareceu no vídeo, a gente fez miniaturas da gente em diversas situações e posições para que a gente pudesse ficar brincando da gente, circulando pela casa e por diversas situações.
E aí é bacana também que, por exemplo, a minha filha de 8 anos, ela também ficou empolgada com a ideia e ela quis construir a casa dela também. Ela reproduziu muita coisa daquilo que eu tinha feito e proposto, mas ela também foi construindo toda essa sua casa afeto dentro da sua perspectiva. Então, é uma atividade muito prática, né? Muito executável, muito possível diante da realidade dos nossos alunos. Por isso que eu quis trazer essa atividade para vocês. E daí eu também fiquei pensando numa outra coisa, além dessa relação do espaço, é de como a gente pode se apropriar deste monte de material e de insumos que a gente gera no nosso espaço do morar, né? Quando eu penso nos meus projetos de cenografia, na medida do possível, sempre que isto é possível e executável, a gente pensa numa cenografia de baixo custo e com materiais reutilizáveis, né? Então, assim, a gente trabalha muito com sucata, com possibilidades de reaproveitamento de materiais, né? E aí eu fiquei pensando muito naquele material que a gente está gerando dentro da nossa própria casa. Um exemplo muito bobo, mas que eu acho que dá pano para muita manga, por exemplo, são os nossos famigerados rolinhos de papel higiênico, porque vamos combinar, né, que tem um negócio que a gente gera sempre e eternamente vai gerar dentro da nossa casa, são rolinhos de papel higiênico, né? E como que a gente pode transformar esses rolinhos em objetos, né, em brinquedos? Então, assim, tem várias possibilidades. De repente, esse rolinho ele pode se transformar num avião, ele pode se transformar num carro, ele pode fazer parte da construção de uma cidade. Se de repente a gente juntar também com rolinhos de papel toalha, que são mais compridos, e de repente a gente pode trabalhar essa relação das dimensões e das escalas da cidade, a gente pode construir cenografias e espaços para que as crianças possam trazer as atividades, pensar o espaço da cidade. Então, olha quanto pano para manga a gente pode conquistar, né? De repente, se a gente constrói uma cidade de papelão com rolinhos de papel toalha e de papel higiênico, e de repente a gente pensa no espaço da nossa cidade, a gente pode discutir o espaço público e privado, a gente pode discutir quais como é a nossa cidade, como ela está, o que poderia melhorar, né? Como eu vejo a minha cidade, como eu me relaciono com o espaço público, quanta coisa a gente pode trazer e transformar. De repente eu posso brincar com pregadores de roupa e trazer mil possibilidades de uso para esses pregadores, né? Não só para a atividade doméstica do pendurar a roupa, mas ele pode se transformar em vários tipos de brinquedos e possibilidades de brincadeiras, de como a gente pode então olhar para o espaço do morar e para aquilo que tem dentro da nossa casa como uma possibilidade de instrumento para se gerar atividades artísticas e pedagógicas, né? Levando em consideração todas as nossas dificuldades. E aí o que eu queria mesmo era que a gente pudesse estar assim, numa roda de conversa, para a gente trocar várias figurinhas, porque eu imagino que esses meus anseios talvez também sejam os anseios de vocês, né? De como a gente vai conseguir fazer caber todas as nossas vontades e desejos entre estas telas, como a gente vai atender a expectativa do aluno, da família, né? Porque às vezes a gente precisa de uma atividade que vai necessitar da participação da família, e a família também está cheia de atribuições, está todo mundo meio enlouquecido nesse período, né? E como fica a criança nesse espaço, como fica a família, como fica o professor? A gente está todo mundo um pouquinho perdido ainda. Eu sei que é difícil, mas o que eu queria dizer é que a proposta mesmo é que a gente possa criar uma rede de colaboração, para que a gente possa compartilhar ideias de como a gente tem conseguido fazer com que a arte, que para a gente é tão necessária e importante, né? O que nos faz sermos humanos aqui, para que a gente pudesse ser um ser social criativo, que a gente compreenda a nossa voz, o nosso corpo, o nosso potencial de criatividade, como a gente pode trabalhar e desenvolver as nossas habilidades criativas, motoras, enfim, como que a gente pode sanar essas lacunas que têm sido geradas a partir desse momento de
quarentena e que a gente foi pego de surpresa e de repente não que a gente não fosse capaz de desenvolver atividades online, mas provavelmente raras exceções, né? A grande maioria está aqui rebolando porque talvez o nosso computador não atenda às nossas expectativas. A gente às vezes até gostaria de fazer algum tipo de atividade que a gente não tem condição de fazer, porque às vezes não é a falta da nossa capacidade intelectual, né? Às vezes é a falta de capacidade técnica daquele momento. Talvez a gente não tenha o equipamento necessário. Talvez o nosso aluno não tenha acesso à internet, ele também não tenha essa possibilidade. E mesmo assim, como é que a gente vai manter o contato? Como que a gente vai desenvolver atividades que sejam prazerosas? Como a gente vai manter este contato de forma saudável, né? E eu acho que a arte ela é muito potente nesse sentido. Eu percebo que ela ainda assim resiste, faz com que a gente possa navegar nesse mar, mesmo que virtual, né? Cada um no seu barco, mas neste mesmo mar, que a gente ainda consiga estar junto, fazendo coisas, porque a gente está aqui para fazer coisas que a gente acredita, e a arte, ela faz com que a gente faça isso de uma forma mais quentinha, mais gostosa. Então é importante que a gente crie essas estratégias. E eu queria muito ouvir e saber de vocês como vocês têm se organizado em relação a isso, como vocês têm desenvolvido atividades de artes nesse período remoto, como trabalhar a arte no remoto, né? Como despertar o interesse do aluno, como manter contato, como criar coisas a se fazer dentro de casa, como reaproveitar o nosso cotidiano e o nosso espaço do morar como possibilidades de criação. Enfim, espero que a gente consiga conversar mais vezes. Espero que vocês contem pra gente como vocês têm lidado com tudo isso, quais são as estratégias e o que talvez fosse bacana da gente trocar. O que será que a gente podia fazer para criar uma rede mesmo efetiva de trocas e de compartilhar experiências e possibilidades? Eu converso muito com as professoras, principalmente do pessoal do infantil, né? Por causa do Luiz, o meu filho, eu converso muito com as professoras e a gente às vezes troca muita figurinha mesmo. Então, esse negócio, quando a gente fez essa casa afeto, foi muito legal que eu compartilhei com as professoras e elas também compartilharam uma pesquisa que elas estavam fazendo e de como elas estavam trabalhando também essa relação da casa e do morar. Né? Eu acredito que a gente está aí numa sintonia e que tem muita gente fazendo coisa muito bacana por aí e que seria legal que a gente pudesse compartilhar e trocar figurinhas. Então a proposta é essa, que a gente possa criar uma rede de compartilhar ideias, né, do ensino das artes nesse período remoto, como que a gente vai lidar com essa criança criativa dentro de casa? Vamos lá, esse é o meu apelo como professora, como mãe, não é mesmo? Para que a gente possa criar possibilidades mais divertidas e a gente consiga passar esse fim de ano com mais leveza. Tem até uma coisa muito legal que eu fiquei pensando, gente, com o rolinho do papel higiênico também, porque assim, a gente vai espirrar, o Natal vai chegar. E olha só, eu tava pesquisando umas imagens e eu vi umas guirlandas maravilhosas feitas com um rolinho de papel. Olha que lindo isso, gente. Então, de repente, lógico, a gente vai adaptando as nossas possibilidades, vendo quais são, né? Eu sou a rainha do Pinterest, né? Então, assim, eu fico sempre fuçando nas redes sociais em busca de referências e de imagens. Eu acho que lá tem muita coisa pra gente pensar também e adaptar para nossa realidade. Tem muita coisa boa que a gente pode trocar e eu só queria dizer que não estamos sozinhos. Então, vamos todos dar as mãos, não é mesmo? E sejamos mais felizes e criativos, mesmo que virtualmente ainda. Um beijo grande. Fiquei muito feliz de fazer esse momento. Espero que vocês tenham gostado e que a gente possa trocar mais figurinhas, tá bom? Beijitos. Tchau.